Tá de volta! Daqui a pouquinho a gente vai brincar e você vai ganhar CD de presente. Liga pra gente para a operadora 11 3337 5886. E agora você também pode ligar para bater papo. E a gente vai falar sobre os efeitos emocionais da fofoca. Eu tô recebendo aqui nos nossos estúdios a Verusca Guimboff, que é psicóloga. Tudo bem, Verusca? Tudo bom, Jaque? É um prazer estar aqui. Prazer é nosso em receber elegantíssima aqui no nosso programa. O frio nos deixa mais verdade, a gente se veste melhor no frio, né? Com certeza. Obrigada, viu, por ter vindo, Verusca. Imagina, que agradeço. E eu queria começar te perguntando. A psicologia explica por que é que tem sempre pessoas fazendo fofoca. E quando eu digo sempre, eu acho que a gente tem que se incluir nesse meio. Porque no dia a dia, se a gente não presta atenção, de algum modo, a gente está sempre ou falando da vida de alguém ou ouvindo alguém falar. Seja de pessoas famosas ou seja de pessoas do nosso convívio, família, trabalho, até igreja. A psicologia explica isso. Você sabe que 70% das pessoas que entram num processo depressivo, uma doença emocional mais séria, geralmente são vítimas de uma fofoca? Para você ver o tamanho do problema que uma fofoca pode trazer ao ser humano, porque nós não estamos acostumados a sofrer as consequências de uma história, de uma mentira, de uma história levantada, de uma coisa maldizente. Então isso é muito complicado já, que infelizmente a gente tem visto isso crescer. Até mesmo, às vezes, no meio cristão. Claro. Então é muito importante a gente estar falando desse tema, parabéns pelo tema, porque realmente a gente tem que ficar muito atento, como fugir de um fofoqueiro, como identificar, como não se tornar um. Então, sobre a sua pergunta, as pessoas hoje em dia elas têm tido muita necessidade de tentar falar da vida do outro, cuidar da vida do outro para fugir da sua própria vida. Então é uma espécie de fuga. Agora fiquei curiosa com relação ao assunto. Quando a gente fala de bullying, que a gente sabe que começa lá desde a infância, tem o ator e tem aquele que sofre. E tem os que estão ao redor que muitas vezes nem concordam, mas acabam rindo porque eles também não querem se tornar alvo. Enquanto tá todo mundo rindo do nariz do outro, ninguém vai rir da minha orelha. Então eu sou obrigada a rir também para não me tornar alvo. Quando a gente fala de fofoca, chega a ser mais ou menos assim? Mais ou menos assim. A gente parando para pensar, as pessoas hoje têm buscado muito padronização. Todo mundo igual, coisa muito uniforme. Enquanto a gente tem uma individualidade. Cadê as características, a personalização? Então, é muito importante você respeitar o seu perfil, a sua parte de ação ali social. Então, é incrível isso, como as pessoas fogem disso. Você pode ver que todo fofoqueiro tem uma vida muito complicada. Então, ele tenta criar um padrão. Ele sempre dá um jeitinho de criar através da vida do outro a sua fuga, o seu motivo de importância, porque ele sempre traz as novidades quentinhas, então ele se torna o centro das atenções. E muitas vezes isso acaba acontecendo porque ele tem quem ouve. Claro. Porque se não tivesse uma pessoa que ouvisse, se não tivesse quem alimentasse a fofoca, o fofoqueiro não existiria. Sem dúvida. Então, cada um de nós, de alguma forma, acaba alimentando esse tipo de vício. Mas o que é fofoca especificamente, Verusca? A fofoca, ela só traz mentira? Ou ela pode trazer, de repente, a verdade da vida de alguém, mas que também não necessitaria ser exposta? Olha, a maioria da fofoca é aumentada ou mentira. Agora, existe também, lógico, algumas informações que deveriam ser sigilosas e muitas vezes acabam se espalhando, que se torna fofoca. Mas fofoca é fofoca. Não existe fofoca santa. Outro dia ouvi, não, doutora, mas tem a fofoca santa. Não, não tem. Não existe isso. A gente pode até querer isso. falar que existe, porque às vezes a gente bem, pratica, mas não tem fofoca do bem, né? Não, porque se você parar para pensar, o que é importante na vida de um ser humano? A própria vida. A partir do momento que você dedica mais tempo à vida do outro do que à sua própria vida, peraí, tem alguma coisa errada. Então, a fofoca é justamente isso, é uma informação indevida que não deveria ser levada a sério, não deveria ser levada para frente e que vai levando e vai multiplicando e quando você vê, torna uma proporção completamente descontrolada. E aquilo, às vezes, até quando a gente é criança, a gente brinca de telefone sem fio, você pega, sei lá, 10 pessoas ou pega a sala de aula inteira. O que o primeiro falou chega no ouvido do último, dificilmente vai estar certo. A fofoca é assim também, né? Exatamente assim. Mesmo que uma informação, ela não seja mentirosa, como eu disse, a maioria é, mas mesmo que ela não seja, vai chegar distorcida. Agora, aí eu pergunto, qual é o motivo de pra você... Que isso? Pra quê? Onde é que você vai chegar? Né? Onde é que as pessoas vão chegar? Eu fico preocupada, Jaque, porque é uma judiação você ver a quantidade de pessoas hoje que sofrem
porque foram vítimas e não conseguem aceitar isso, com toda razão. Claro. Não conseguem assimilar por que eu fui vítima disso, por que eu fui injustiçada. Às vezes a pessoa chega num ambiente social e está todo mundo olhando de uma forma estranha para ela porque estão sabendo de algo Todo que mundo muitas sabe, vezes menos nem... ela. E ela é a última a saber. Agora, a gente comentava antigamente muito que a mulher é mais fofoqueira. Só que, olha, eu vou falar, eu tenho percebido que não é bem assim, não. Eu acho que tá ali. O que a sua experiência mostra? Como as mulheres são muito mais comunicativas e são muito mais emocionais do que os homens, que são mais racionais, então, realmente, as mulheres elas estão mais envolvidas com fofoca. Porém, quando um homem é fofoqueiro, ele consegue ser 3 vezes mais fofoqueiro que uma mulher. Entendi. Viu? Só, rapazes. Agora, explica pra gente, Verusca, existem características de um fofoqueiro? Porque eu vou dar um exemplo. Sim. Vou dar um exemplo de um ambiente onde não deveria haver. Na igreja, a gente sabe qual é a fofoqueira da igreja ou o fofoqueiro da igreja. Sim. Só que também tem aqueles que a gente não identifica assim propriamente como o fofoqueiro, mas a gente sabe que é. Existem perfis semelhantes do fofoqueiro? Sim, geralmente o fofoqueiro ele é uma pessoa que age sempre pelas costas. Ele é uma espécie de covarde. Ele é medroso, ele nunca chega na frente da pessoa, ele nunca comenta nada a respeito da pessoa quando ela está no ambiente, só quando ela não está no ambiente. Então, se você for parar para analisar, é sempre interessante que ele sempre é aquele que está calado para colher informações, sempre se faz de amigo para colher o máximo de informações possíveis, mas tem uma característica interessante do fofoqueiro que é fácil de identificar. A forma como ele chega e aborda a pessoa. Ele sempre tem uma novidade quentinha. Sempre tem uma informação ali crucial. E na igreja eu escuto algumas coisas assim, que eu acho às vezes muito interessante. Isso geral, não é uma igreja específica. Nas igrejas eu tenho visto isso. Ai, você não sabe o que aconteceu, nós temos que orar pelo fulano. E coloca a vida do fulano toda à disposição. Né? Isso está errado. Quer orar pelo fulano? Glória a Deus. Ore pelo fulano, mas você não precisa colocar os problemas dele, que de repente ele confiou a você, confiou a uma pessoa, e isso ser espalhado. Aí o fulano chega na igreja, a igreja inteira está olhando para o fulano e o fulano não sabe nem o que está acontecendo. Que ele confiou em uma pessoa e às vezes contou só para aquela uma pessoa. Então a principal característica é essa ansiedade que o fofoqueiro tem, que ele tem que levar informação, ele capta e ele tem que levar. Então geralmente, olha, você não sabe o que aconteceu. Geralmente ele chega de forma dramática. Ele pega uma informação e aquilo é o auge. Catastrófico, né? É a medalha de ouro que ele está esperando para todos, de alguma forma, darem atenção. Ele precisa chamar atenção e ele consegue através dessa forma. Então, essa característica ela é crucial. Agora, o fofoqueiro, porque a gente vai falar, lógico, dos efeitos emocionais para quem sofre a fofoca, mas o fofoqueiro em si, ele também não sofre? Eu costumo dizer que os fofoqueiros geralmente são 100% depressivos. Eu estou dizendo 100% porque todos têm um problema emocional. A partir do momento que você foca na vida do outro uma importância maior do que a sua própria vida, então tem um problema depressivo atrás disso. Então, parando para analisar, uma pessoa que tem um problema, uma pessoa que tem uma dificuldade, ela vai ter uma visão distorcida das coisas, por isso mente, por isso aumenta, por isso que, para chamar atenção, muitas vezes utiliza um recurso errado. Então, sempre tem uma dificuldade atrás disso. Por isso que a gente tem que parar para analisar. Quem é fofoqueiro é doente, tem uma Precisa de ajuda. Precisa de ajuda. E não que a gente ouça, né? Não. Como agir quando um fofoqueiro vem te contar da vida de alguém? Aí que é o grande problema, Jaque, porque nós temos uma coisa, o ser humano tem uma coisinha chamada curiosidade. A gente fica curioso e às vezes escuta, Isso né? é o alimento do fofoqueiro, porque se a pessoa diz, olha, eu ia falar, mas eu não vou falar. Pronto, acabou. Aí você quer saber. Não tem o que se fazer. A partir do momento que o indivíduo jogou uma informação... Ai, fiquei sabendo um negócio ele que você não vai acreditar, mas eu não posso falar, né? Ele já faz assim, Eu né? não posso falar. Se eu pudesse falar, mas não me provoquem. Né? Então, sempre tem uma desculpa para colocar na situação. Então, é um jogo muito pesado, porque é muitas vezes uma doença depressiva, uma fuga social ou até mesmo familiar, e do outro lado a curiosidade humana, que muitas vezes nos mantém vivos. Né? A curiosidade é que faz a gente buscar informação, procurar conhecer sobre as coisas, mas ela também tem esse ponto muitas vezes negativo. A curiosidade, eu não vou fofocar, mas eu alimento a fofoca. Não deixa de ser, de certa forma, faz parte da fofoca, Faz né? parte Não da é o fofoca. fofoqueiro, mas faz Sim. parte, né? Muitas vezes eu não vou multiplicar a informação, mas eu estou alimentando a informação. Agora,
uma dica que eu tenho certeza que vai ajudar você. Você já sabe muitas vezes quem é o fofoqueiro, né? Você já tem uma ideia pelo comportamento, pela forma como ele agita o ambiente, a forma de ansiedade. Então, na hora que a pessoa diz, olha, eu tenho uma coisa para te contar de fulano, só um instantinho. Fulano, vem cá, pode contar. Isso é infalível, né? Funciona, que é uma beleza. Isso é infalível. O fofoqueiro, ele não quer, na frente da pessoa, na frente da vítima, colocar a informação. Até porque geralmente ele trata até bem essa pessoa, né? Ele trata muito bem na frente a pessoa, por trás da pessoa, ele cria todo um ambiente. E quando ele é pego no flagrante, como a gente brinca, né? Acontece o flagrante, eu ouvi dizer por aí. Nunca foi ele, como eu disse, geralmente o fofoqueiro é muito covarde, nunca foi ele que criou a informação. Ele ouviu por aí, mas você sabe que eu nem me lembro quem que foi que disse? Né? Então, é muito interessante isso. Quando você, olha, não quero ouvir sobre ninguém, ou chama a pessoa para fazer parte da conversa, você começa a distanciar o fofoqueiro de você. E até para de nutrir essa fofoca. Agora, a questão principal, a gente já deu toda essa introdução, mas eu acho que a questão principal que eu quero chegar agora é como lidar com a fofoca. Eu vou dar um exemplo do que acontece. Muitas vezes, alguém chega para você e fala assim, olha, o fulano falou isso, isso e isso de você. Daí, um certo dia, falaram algo para mim, perguntaram, o fulano veio, perguntou de você. Eu falei, faz um favor, pede para ele vir me perguntar para mim. Mas nem sempre a gente sabe lidar tão bem assim com uma fofoca. O que fazer quando a gente percebe que a gente é alvo? Quando você percebe que é alvo de uma fofoca, a principal dica, inclusive na palavra de Deus, tem lá a dica. A gente tem que ir até a pessoa e resolver o problema. Você vai ter que buscar o fofoqueiro. Mas sem atrito. Não adianta brigar. Como eu disse, a maioria dos fofoqueiros tem problemas emocionais e utilizam disso como fuga da sua vida. Então não adianta você tentar brigar, fazer um drama. Não precisa de nada disso. Você vai chegar no fofoqueiro, vai sentar com ele e vai dizer, olha, eu sei que você está dizendo isso. O que é que está acontecendo com você? Porque você só pode ou não estar bem. Você precisa de ajuda. Porque, na verdade, o fofoqueiro, ele quer fugir de si. Ele busca, através disso tudo, a fuga de si. Então, quando você coloca ele no centro do seu pensamento, dizendo, olha, tete a tete, o que você precisa? O que eu posso fazer por você? Porque isso não é normal. Vai se debater, obviamente, mas um faz isso, 2, 3, 4, a pessoa começa a repensar a vida. Será que não está na hora de resolver o problema? Todo mundo diz isso de mim, aí geralmente vem aquela crise, aquele estágio, né? Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me entende. Mas no próximo estágio ele começa a perceber que é melhor fazer alguma coisa antes que seja tarde demais. E daí até ele mesmo também procurar ajuda, né? Se você trata, né, se é uma depressão que está te levando a ser fofoqueiro, se é um outro problema emocional, uma ansiedade, você trata, acabou o problema. Você não vai ter essa necessidade, você vai ter outro foco na sua vida. O foco não vai ser mais a vida do outro. Entendeu? Agora, eu queria que você falasse para nós. Você começou falando que a porcentagem de pessoas que, de repente, entram em depressão por conta de serem alvos de uma fofoca é muito grande. Eu queria que você explicasse para nós o que fazer, porque, às vezes, a fofoca toma uma proporção que a pessoa perde o emprego, que a pessoa, ela, às vezes, perde o ministério na igreja, porque, às vezes, por exemplo, imagina um líder, ele até pode saber que é mentira, mas está a igreja inteira achando que ele adulterou, por exemplo. Ele não fez. Só que como é que eu vou deixar aquela pessoa em cima do altar se está a igreja inteira sabendo? É um exemplo que eu dou. O que essa pessoa deve fazer? Essa pessoa, ela precisa resolver o problema. Ela tem que realmente procurar as pessoas certas para conseguir resolver, não no sentido de fofoca. A partir do momento que você sofre uma injustiça, você tem que primeiro procurar a pessoa. Primeira coisa. Eu costumo brincar que, de preferência grave, vou gravar a conversa, para não ter distorção aqui. Ou chame mais uma outra pessoa ou duas, para ter uma testemunha ali, para você ter uma palavra de peso. Não resolveu? Aí você precisa procurar o seu responsável, um pastor, se for na igreja, se fosse na empresa seu chefe. Dependendo do local social, você pegar um responsável para tentar auxiliar aquela pessoa e se auxiliar também. Agora, certa vez uma paciente minha, foi muito interessante, ela disse que quando ela veio descobrir, a fofoca já estava numa proporção tão grande, ela viajou com uma amiga. E nessa viagem elas compraram uma quantidade de cenoura muito grande, porque ela gostava de suco de cenoura e tomou muito suco de cenoura, ofereceu para essa amiga, uma amiga do trabalho. Passando alguns dias, quando elas voltaram de férias, essa amiga espalhou para a empresa que a amiga dela, tinha hepatite. Porque viu que ela estava tomando cenouras para curar a hepatite, mas que ninguém deveria espalhar porque ela estava com hepatite. Isso tomou uma proporção
tão grande dentro da empresa que quando chegou nessa moça, a história já estava tão longe que as pessoas de outros setores ligavam para saber como estava o tratamento de hepatite. Já estivesse quase morrendo até, Mas né? onde é que surgiu isso? Eu não tenho hepatite. Não, a gente está sabendo, não precisa esconder, a gente está aqui para te ajudar. Mas esconder o quê? Até ela perceber que foi uma fofoca da amiga que viajou com ela e que viu ela tomando uma quantidade grande de suco, que ela apenas gostava, não tinha hepatite nenhuma. Então, olha a proporção que isso toma. E só não prejudicou, porque se ela tivesse inventado alguma outra doença, talvez ela tivesse até perdido o emprego. Claro. Agora, como lidar? Eu vou dar um exemplo. E se fosse verdade? Por exemplo, tá? Realmente verdade. ela viajou com uma amiga, se abriu, contou que tinha. Eu tô dando um exemplo, vai pegar esse exemplo da hepatite e fosse verdade. Perfeito. E daí ela percebe a empresa inteira perguntando, questionando, uma doença que pudesse, sei lá, por algum acaso, trazer preconceito e tudo mais. O que fazer? E se fosse verdade? Você tem que chegar para a pessoa que espalhou a informação e dizer que eu tenho pleno direito sobre as minhas coisas, sobre os meus problemas, sobre a minha saúde, não pelo fato de estar doente, porque uma decisão de contar ou não é pessoal. A partir do momento que o outro infringe isso pode até dar um dano moral. Isso pode até entrar numa questão judicial, né? Mas falando emocionalmente, você tem que chegar à pessoa e dizer, não gostei, porque como eu disse, uma das características é a covardia do fofoqueiro. Quando você afronta um fofoqueiro, ele passa a ter medo. Então, é uma solução. E a partir do momento que todas as outras pessoas te procurarem, desminta. Desminta. E se precisar levar, olha, diga. Faz o fofoqueiro desmentir. O fofoqueiro, geralmente, ele foge para não ter a consequência de abraçar aquilo que ele fez. Ele abraça a fofoca, mas na hora de abraçar a consequência, ele sai fora. Imagina, não sei, não foi bem isso. Então, por isso você tem que ir direto no fofoqueiro, resolve com ele. Conforme as pessoas te procuram, não, vamos tirar isso a limpo. Vem cá, é verdade isso? Porque frente a frente ele não tem coragem de assumir uma opinião. Aí a história é outra. Aí a história é outra. Eu tenho que encerrar, infelizmente, mas eu queria que você respondesse agora 2 perguntas finais para a gente. A primeira é, se existe como a gente evitar ou amenizar o fato de ser alvo de fofoca? Se existem algumas pessoas que, seja pela posição, no trabalho, na igreja, acabam sendo mais alvo, e você tem como evitar, maior alvo, e você tem como evitar. E qual é o momento de procurar ajuda? Porque você cita algo que nem sempre a pessoa tem uma autoestima e coragem para fazer, chamar o fofoqueiro, chamar todo mundo e esclarecer. As pessoas precisam passar a tomar mais cuidado com a sua própria vida. E muitas vezes a gente tem o costume, o ser humano tem esse costume de não, eu não vou atritar, vai ficar uma situação ruim. Só que vai ficar muito pior se você deixar. Tudo que você deixa vai crescer. E conforme cresce, acaba dominando você. Então, é importante você realmente parar, analisar. E por mais que você não tenha estima para isso, por mais que seja difícil, vai ser mais difícil se não fizer isso. E como você consegue realmente evitar o alvo? Tem pessoas que são muito visíveis. Né? Não só a gente muitas vezes fala na mídia e etc. Tem pessoas que ficam visíveis, mas no dia a dia também tem pessoas de visibilidade. Da igreja, no trabalho. Da igreja, muitas vezes os líderes da igreja, muitas vezes os chefes no trabalho. Como evitar? Evitar falar sua vida pessoal. Não misture as estações. Se você está no seu ambiente de trabalho, evite falar da sua vida pessoal. Porque nem todo mundo, já que vai comemorar as suas vitórias. Eu comemoro a vitória de todo mundo, mas nem todo mundo é assim, é uma pena. Então, muitas vezes, você está contando uma vitória, comprei um carro, comprei isso. E o fofoqueiro se sentindo inferior, muitas vezes, porque não está bem, porque apresenta uma doença, ele vai tentar fazer algo para humilhar aquela pessoa. Para tentar fazer com que ela não fique tão feliz muito tempo, já que ela não está feliz. Então, evite contar sobre as suas coisas, evite sobre, principalmente sua vida pessoal. Mesma coisa na igreja, cuidado com quem você confia. A igreja é formada de pessoas. E são pessoas que são falhas, são pessoas pecadoras, todos nós somos. Temos que melhorar? Temos, a gente tem um foco. A gente está seguindo a Cristo, nós temos esse foco. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala e para quem a gente fala. Sabe que esses dias eu até falei, não existe segredo entre 2 pessoas. Se você quer segredo, não conta para ninguém. Não, porque vai contar, vai vazar informação. Vai vazar informação. Então, tem coisas que você precisa guardar, não adianta. Ai, que pena que já acabou, viu, Verusca? É tão bom quando você vem. Espero que você volte mais vezes, viu? Gostei desse bate-papo que eu acho que acaba fazendo parte do dia a dia de todo mundo. Seja sendo alvo, seja ouvindo às vezes, enfim. Infelizmente, né? Verdade. Prazer te receber aqui, viu? Eu que agradeço. Ó, o telefone para quem quiser entrar em contato é 0 operadora 11 9550 5898, 9550 5898 e 3326 7348, 3326 7348. E tem também o site www.doutoradra
www.draverusca.com, tá? É doutor abreviado, www.draverusca.com, e tem também o e-mail dela, que é verusca, tá passando aí para vocês direitinho, @ig.com.br. Obrigada, viu, mais uma vez. Eu que agradeço, Jaque, aproveitando, logo eu vou estar dando um curso de oratória para quem tem timidez, tem dificuldade de falar em público. É só entrar em contato que a gente vai conversar um pouquinho, o que eu puder fazer para ajudar, estou aqui. Sem dúvida, é uma oportunidade. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Bom, a gente vai conferir uma matéria rapidinho, tá bom? Vamos ver essa matéria, daqui a pouco a gente volta.